Bom, vamos mergulhar direto nisso. A nossa língua portuguesa, muitas vezes, acaba parecendo um labirinto gigante e intimidador, cheio de regras aleatórias, né? Mas e se a gente mudasse totalmente essa perspectiva? E se a gente passasse a enxergar a gramática como um ecossistema vivo, super organizado? Nessa nossa aula explicativa de hoje, a gente vai explorar exatamente isso. Um universo onde diferentes grupos de palavras têm trabalhos muito, mas muito específicos para manter toda a engrenagem da nossa comunicação girando perfeitamente. Então, a nossa rota de hoje vai passar por 5 pontos bem claros: o universo das palavras, as classes variáveis, as invariáveis, as regras de flexões e, para fechar, o segredo dos empregos. Vamos lá! Ponto 1. O universo das palavras. Lembrando que a gente está baseando esses conceitos todos nos ensinamentos de excelência do professor Glauco Machado, lá do canal Coluna de Fogo, que manda muito bem, preparando o pessoal para provas militares pesadíssimas. O grande pulo do gato aqui para entender esse ecossistema inteiro é justamente o contraste entre dois grandes grupos. De um lado, a gente tem as palavras variáveis. Elas são tipo uns metamorfos, sabe? Elas conseguem se dobrar e adaptar a própria forma ao ambiente, alterando gênero, número e grau. Do outro lado, a gente tem as invariáveis, que funcionam como verdadeiras âncoras. Elas são rígidas, inflexíveis e nunca mudam de forma, não importa a bagunça que esteja acontecendo no resto da frase. Aqui estão os nossos 6 metamorfos: o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo. Esse é o time que tem o superpoder de alterar a própria forma para indicar, por exemplo, se estamos falando de algo masculino ou feminino, se é uma unidade só ou várias, e até mesmo para expressar diferentes graus e tempos. Em contrapartida, a gente tem as nossas 4 âncoras invariáveis: o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. O comportamento delas é 100% fixo. Olha só, se o sujeito de uma frase inteira for para o plural, ou se a gente mudar tudo para o feminino, essas 4 categorias vão continuar ali, intactas. Elas não ganham nenhuma letrinha a mais. Avançando para o ponto 2, as classes variáveis. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses metamorfos. Começando pela base de tudo, o substantivo. Essa é a classe responsável por dar nome aos seres, aos objetos, aos lugares e, claro, aos sentimentos. E tem um truque muito bacana, super prático, para identificar um substantivo no meio de um texto complexo. É só tentar colocar um artigo na frente dele. Se um o ou uma letra a ou um se encaixar naturalmente ali antes da palavra, as chances de ser um substantivo são enormes. Funciona super bem com a mesa, por exemplo. Mas tenta fazer isso com um verbo solto, tipo o dançar. Não soa natural, a não ser que a gente esteja transformando a ação em um substantivo de propósito. Essa dinâmica ilustra perfeitamente como a flexão funciona na prática. Em gênero, a gente alterna de menino para menina. Em número, a gente pula de casa para casas. Mas olha que detalhe interessante ali na variação de grau. No dia a dia, numa conversa informal, é super normal a gente soltar um bocão como aumentativo, né? Mas de acordo com a gramática formal, aquela que é cobrada com rigor nas provas, o aumentativo correto de boca é, na verdade, bocarra. A língua falada até aceita as suas adaptações, mas o ecossistema gramatical tem as suas regras exatas. Caminhando totalmente em sintonia com o substantivo, a gente encontra o adjetivo. A função principal dele é caracterizar, dar uma qualidade ou um estado para aquele substantivo. E a regra de ouro, a regra inquebrável aqui, é a concordância. O adjetivo tem que ser o espelho do substantivo. É fundamental fugir daquele errinho super comum da fala rápida, onde a gente joga só o artigo para o plural e esquece a característica no singular. O ecossistema exige esse alinhamento completo. Aí entram os artigos e os numerais, que são basicamente as ferramentas de precisão da nossa língua. O artigo vai definir exatamente de quem a gente está falando, ou então deixar a ideia mais geral. Já o numeral traz toda aquela lógica matemática de quantidade e ordem. Só que é bem aí que as pegadinhas começam. Por exemplo, o numeral 2 flexiona para o feminino, duas, normal. Mas o 3 é totalmente rígido, não muda. Outro erro clássico e bem perigoso é achar que numerais maiores ganham plural só porque representam muita coisa. Se a gente diz 5 latões, o 5 não ganha um S. Ele já carrega a ideia de pluralidade por natureza, mas a palavra em si não flexiona de jeito nenhum. Chegando nos pronomes, olha só essa frase. Mim não conjuga verbo. Ela resume perfeitamente um dos escorregões mais famosos do idioma e é uma verdadeira armadilha de prova. O pronome mim simplesmente não tem capacidade de executar uma ação. Então, falar para mim escrever quebra totalmente o sistema.
Quem executa a ação e conjuga o verbo tem que ser o pronome do caso reto, como eu. O certo é para eu escrever. É aquele detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença. E por falar em conjugar, chegamos ao verbo. Ele é, sem sombra de dúvida, o motor de qualquer frase. É ele quem expressa a ação, um estado ou até mesmo um fenômeno da natureza, tipo chover. E não é à toa que é a classe mais complexa de todas, porque o verbo flexiona em tempo, em modo, em pessoa e em voz. Um exemplo fascinante disso é a voz reflexiva, onde o sujeito pratica e recebe consequência da ação ao mesmo tempo, como em ele se inscreveu. É a ação voltando para quem a executou de forma simultânea. Indo para o nosso ponto final, o segredo dos empregos. Aqui a gente vai ver que o contexto é literalmente tudo. Para entender bem essa dinâmica, vamos pensar nessa pergunta. A palavra muito pode mudar a sua forma? Saber essa resposta é o segredo para não cair nas armadilhas mais sofisticadas da gramática. É o momento em que uma palavra coloca um disfarce e muda a sua verdadeira identidade, dependendo única e exclusivamente de quem está sentado do lado dela. A mágica toda acontece exatamente aqui. Pensa numa frase como ele correu muito. Nesse caso, o muito está qualificando a intensidade de uma ação, a intensidade de um verbo. Então ele atua como um advérbio. Lembra das nossas âncoras invariáveis lá do começo? Pois é, aí ele fica travado, não muda de jeito nenhum. Mas, se a gente pegar esse mesmíssimo termo e colocar do lado de um substantivo feminino e plural, como na frase ele leu muitas páginas, pronto, a palavra assume uma nova identidade, a de pronome indefinido. Ela vira um metamorfo e precisa flexionar para muitas para concordar com páginas. É literalmente a mesma palavra original, mas fazendo trabalhos completamente opostos dentro do ecossistema. Para fechar o cerco, a gente amarra tudo com as últimas âncoras invariáveis. Primeiro, as preposições, que servem para ligar palavras. E aqui cabe um alerta super importante. Quando a gente junta o de com o a para formar o da, não foi a preposição que variou, tá? Foi só a soma dela com o artigo. Segundo, as conjunções, que são aqueles conectores superpotentes que unem orações inteiras. E terceiro, as interjeições, que são explosões de emoção pura. E como a gente comentou antes, elas são completamente imóveis. Um grito de espanto tipo, nossa, vai ser sempre nossa. Seja lá quem estiver falando, nunca vai se transformar num nosso numa exclamação. O que nos traz a reflexão principal que amarra todos esses conceitos. Quando a gente para de olhar para a língua portuguesa como uma lista gigantesca, chata e intimidadora de regras soltas e passa a encará-la como um ecossistema previsível e lógico, onde cada palavra tem a sua função e o seu próprio comportamento, a gente desbloqueia um nível completamente novo de leitura e de escrita. Dominar os metamorfos e as âncoras não é só sobre gabaritar uma prova ou entender a gramática fria. É sobre ter o controle absoluto da mensagem que a gente quer passar. E a grande questão que fica na nossa cabeça é a seguinte: sabendo que cada palavra tem o seu emprego e o seu propósito exato, como que o domínio consciente de todo esse ecossistema vai transformar o poder e o impacto da nossa próxima frase?